Você tem cumprido tudo que Deus tem colocado sobre a sua vida? Você tem buscado realmente cumprir o seu chamado aqui na terra? Hoje o versículo vai dizer que é a nossa função e como nós devemos nos comportar em relação a isso. E diz assim em 1 Coríntios 4:1: Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E a gente começa com a palavra ministro. Acho interessante, né? Como esse livro das pedras preciosas, ele sempre traz a palavra no grego. E aqui ele coloca como ministro. O que significava ministros, né? Ele se referia à classe mais baixa de criminosos. Acho interessante porque ele coloca o exemplo das galés, né, daqueles barcos que tinha aquelas pessoas que estavam lá remando. E a gente assistiu o Ben-Hur, né, e mostra perfeitamente o que é isso, né? Existem vários pontos em relação a isso. Ele coloca aqui que, independente da função que Deus te coloque para fazer, independente da missão, por mais baixa seus olhos, você tem que cumprir. Por quê? Porque ali você viu, vamos usar o exemplo que ele usou, né? Sobre o barco e as pessoas que remam. O barco por si só, se não existir as pessoas que remam, ele vai ficar parado. Então eles tinham que remar, né? Era uma condição precária. A gente vê ali no Ben-Hur, né, que tinha ratos, doenças, eles eram mal alimentados, maltratados, mas eles tinham que estar todos em sintonia. Todos eles tinham que remar da mesma força, na mesma hora, no mesmo ritmo, para que o barco pudesse caminhar na direção certa. E da mesma forma, a gente precisa entender, gente, que quando Deus te dá uma missão, né, como ele coloca aqui, né, consideremos ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Quando Deus dá uma missão pra gente cumprir, não pense você que você vai fazer isso tudo sozinho. Primeiro você vai precisar de pessoas, né, auxiliares, pessoas chaves pra te ajudar nesse ministério, gente, porque você não consegue fazer nada sozinho, né? Você não vai conseguir, às vezes, chegar nos lugares, falar com as pessoas sozinho. Você precisa entender que Deus, ele coloca pessoas nos seus caminhos para te ajudar, para te auxiliar. Então, não recuse a ajuda, né? Muitas vezes, né, você acha que dá conta de fazer tudo sozinho, você dá conta de ir pregar. E aqui no devocional tá deixando bem claro, gente. Você não está sozinho nessa missão. Como ali eram divididos por fileiras, todos tinham que remar para a mesma direção, da mesma forma somos nós, né? Nós, a igreja de Cristo, é cada um recebendo um chamado que se completa, é cada um ali fazendo a sua parte, uns ajudando os outros. Mas o que acontece hoje em dia? Infelizmente, hoje em dia as igrejas, né, as religiões, elas têm se dividido, em vez de fazer como aqui fala, né, ajudar uns aos outros, a divulgar a palavra, né, tem se dividido as igrejas. As pessoas têm se dividido, as religiões têm se dividido, sendo que a Bíblia é a mesma, a mensagem é a mesma. Mas o problema é que cada pastor, cada ministro interpreta a palavra de uma maneira diferente. E é aí que gera essa divisão, essa confusão. Mas nós que procuramos buscar a verdadeira palavra, buscamos o verdadeiro evangelho, nós temos que entender, gente, que ninguém faz essa missão sozinho. Precisamos um dos outros. E entender, gente, que quando você erra, quando você falha, todos sofrem, né? Ele coloca ali, né? Se a fileira inteira não tivesse no ritmo, não era aquela pessoa que estava ali fraca, não estava no ritmo que sofria, era toda a fileira. Então, quando um erra, todo o corpo de Cristo sofre, gente, todo o corpo. Entendam isso. Quando a gente começar a pensar no próximo, pensar e amar esse propósito acima de tudo, a gente não vai errar. Por quê? Porque a gente não vai querer que todo o corpo sofra. Então, gente, o devocional, ele vem deixar bem claro, né, que todos nós fomos chamados, né, para alguma coisa, mas entendermos que nós precisamos um dos outros para que isso se cumpra. Entender que quando você erra, todo o corpo sofre. Entender também que se você tá fraco, se você não tá dando conta, você é substituído, porque lá ele era substituído. Se a pessoa tava fraca, se a pessoa não tava dando conta, substituía para outra pessoa. E acredito que não é esse o objetivo de nós cristãos. Nós queremos cumprir a vontade de Deus, queremos fazer a vontade dele aqui na terra, mas só vamos conseguir quando entendermos o nosso propósito, seja qual ele for, se for pequeno, se for o que seja. Nós precisamos entender que estamos nessa missão e temos que cumprir com tudo que Deus está nos designando e dizendo. Temos que entender que precisamos de ajuda um dos outros para que essa missão se cumpra. Precisamos todos remar na mesma sintonia, independente do barco que você esteja. Você precisa remar na mesma sintonia do seu irmão. Então vamos realmente unidos como um corpo de Cristo, remar todos para a mesma direção, que é levar e divulgar a palavra do amor, a palavra da
salvação, a palavra do negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o nosso objetivo aqui, dar o exemplo, mostrar para esse mundo que é possível viver aqui sim, sem se corromper com ele. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!